No Brasil, uma pesquisa recente mostrou que cerca de 16 milhões de pessoas estão fora das igrejas. A maioria delas sendo jovens entre 16 e 34 anos. Só para você entender, se esse grupo fosse uma denominação, ele seria o segundo maior do país. Mas a pergunta é, por que essas pessoas estão deixando as igrejas? Os motivos incluem decepções com líderes, conflitos internos e até mesmo julgamentos e condenações, que as fizeram se afastar. Mas não são apenas números, na verdade, são vidas que em algum momento se sentiram excluídas ou sentiam que não podiam fazer parte disso. Essa sensação de exclusão e julgamento, ela não é nova. Ela nos leva a uma das histórias mais emblemáticas da Bíblia. Uma mulher cercada por acusadores, estava prestes a ser condenada. Mas naquele dia, em um encontro com Jesus, algo extraordinário aconteceu. E é sobre isso que eu quero falar com vocês hoje. O dia em que a graça derrotou o julgamento. Eu quero que você pegue a sua Bíblia agora, ou abra o aplicativo do seu celular, em João, capítulo 8. Enquanto vocês abrem, eu devo dizer que nós continuamos hoje com a série de mensagens chamada Encontros com Jesus. E a de hoje é a continuação da semana passada, pregada pelo pastor Eliel. Eu quero chamar a sua atenção para a mensagem de hoje, porque se você entender essa mensagem, você vai entender o verdadeiro evangelho de Jesus. Você vai mudar a sua concepção do porquê o não pecar e do que é o Deus Pai. Na verdade, a única coisa que nós sabemos sobre essa mulher é que ela foi pega no ato do adultério e levada a Jesus para ser sentenciada à morte. Vamos ler agora o texto de João, capítulo 8, versículo 1. Jesus, porém, foi para o Monte das Oliveiras. Ao amanhecer, ele apareceu novamente no templo. Todo o povo se reuniu ao seu redor, e ele se sentou para ensiná-lo. Os mestres da lei e os fariseus trouxeram-lhe uma mulher surpreendida em adultério. Fizeram-na ficar em pé diante de todos e disseram a Jesus: Mestre, essa mulher foi surpreendida no ato de adultério. Na lei, Moisés nos ordena apedrejar tais mulheres. Você, o que tem a dizer? Eles estavam usando essa pergunta para testá-lo, a fim de terem fundamento para acusá-lo. Jesus, porém, inclinou-se e começou a escrever no chão com o dedo. Visto que eles continuavam a interrogá-lo, ele se levantou e disse: Se algum de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a atirar pedra nela. Ele inclinou-se novamente e continuou escrevendo no chão. Os que o ouviram, acusados pela consciência, foram saindo, um de cada vez, começando pelos mais velhos, até que Jesus ficou só com a mulher que estava diante dele. Então, Jesus pôs-se em pé e perguntou-lhe: Mulher, onde estão eles? Ninguém a condenou? E ela disse: Ninguém, Senhor. Jesus então declarou: Eu também não a condeno. Vá e de agora em diante abandone a sua vida de pecado. Existem muitas especulações sobre o que Jesus escreveu na terra naquele momento, diante dessas pessoas. Na verdade, não existe nenhum relato histórico sobre o que exatamente Jesus escreveu. Mas, com a nossa versão Oxygen de interpretar a Bíblia, eu penso de uma forma. A Bíblia não diz, e eu quero deixar bem claro, mas eu penso que Jesus escreveu no chão o nome daqueles homens, com a pedra na mão, e do lado, o seu pecado. Zacarias, o pecado de roubo. Mateus, mentira. Elias, adultério. Ou talvez fulano, fornicação. Então, aquele homem, ao olhar o seu pecado no chão, ele era confrontado com isso. Batia o peso na consciência e ele soltava as pedras. E assim por diante. Mas isso é o que eu penso. Mas eu quero que você pense agora nessa mulher. Esse foi o encontro que ela teve com Jesus que mudou completamente o seu destino. E nós temos falado aqui na Casa Oxygen, final de semana após o outro, de vários encontros que diferentes pessoas tiveram com Jesus e tiveram a sua vida completamente transformada. Esse foi o encontro dessa mulher com o líder religioso mais famoso da sua época. Como assim?
Não havia um líder mais famoso, mais conhecido ou mais respeitado do que Jesus. As pessoas amavam estar perto dele. Existia algo em Jesus que atraía essas pessoas. E pensando nisso, a forma que ela conhece Jesus, nós podemos concordar que foi a pior. E olha que interessante, onde que essa mulher se encontra com Jesus? Alguns pensam que foi em uma praça, outros pensam que foi em frente a uma casa onde Jesus estava ensinando, mas a Bíblia é muito específica e nós vamos voltar ao texto para a gente ver. Leem comigo João capítulo 8, versículo 2. Ao amanhecer, ele apareceu novamente no templo. Todo o povo se reuniu ao seu redor e ele se sentou para ensiná-lo. A primeira coisa que Jesus quer nos ensinar é o que deve acontecer na igreja. Por quê? É onde exatamente chegam essas pessoas. Pessoas imperfeitas, pessoas machucadas, pessoas frustradas. Esse é o lugar que essas pessoas devem chegar, na igreja. Jesus, ele está no templo quando isso acontece, e depois que surpreenderam ela em adultério, eles levaram ela arrastada em público. Eu quero agora que você tire um momento para imaginar essa cena. Muitos provavelmente julgando essa mulher. Talvez esbofeteando, desferindo maldições horríveis na vida dela. Talvez ela sendo arrastada pelos cabelos, descalça, a areia cortando sua pele, humilhando ela diante dessas pessoas. E muito provavelmente isso era a última coisa que iria acontecer na vida dela. Pois a lei de Moisés dizia que ela deveria ser apedrejada e morta. Mas nós sabemos que essa mulher, ela era casada. Por quê? Não tem como alguém cometer adultério se não está em um casamento. Então ela era uma mulher casada. Pensa só, ela não teria oportunidade de dizer ao marido dela, ou talvez explicar para o marido dela o que aconteceu. Se ela era casada, muito provavelmente ela tinha filhos. E se ela tinha filhos, pensa que talvez isso seria a última lembrança que os filhos dela teriam da mãe. Eu só quero que você pense agora como que era vergonhosa. Era uma situação embaraçosa para ela. E agora ela se encontra com Jesus e a sua vida muda por completo. E eu lhes direi hoje por que eu creio que a vida dela mudou. Porque no encontro dela com Jesus, ela aprendeu algumas coisas sobre ele que nós vamos aprender também. Se você está anotando, o primeiro ponto é que Jesus não condena. Você pode repetir isso comigo? Jesus não condena. Jesus, ele não é alguém que condena. Por alguma razão, a gente tem a imagem de um Deus bravo. Um idoso sentado em um trono que condena, só esperando você errar, você pecar, para ele te mandar para o inferno. Mas, na verdade, a religião nos apresenta um Deus. E Jesus nos apresenta um Pai. Um Deus parece sempre distante, bravo, difícil, inalcançável. Mas um Pai nos traz conexão, nos traz identidade, nos traz DNA. Se nós somos filhos, nós temos o mesmo DNA e nós somos iguais. Se nós somos filhos, nós temos acesso a tudo que é do Pai. Por isso eu não ando preocupada, por isso eu não preciso pensar no meu amanhã, porque eu tenho um Deus, Pai, que cuida de mim em todos os momentos. Deixa eu te ajudar a entender isso. Um caçador, ele faz o quê? Caça, correto? Um jogador, ele faz o quê? Joga. E um pecador? Peca, exatamente. Sabe por que Deus não condena o pecador? Porque ele não se surpreende quando o pecador peca. Não vai acontecer de você estar no seu trabalho, você acaba mentindo e Jesus lá no céu. Não é possível. Pecou. Eu ensinei, aconselhei, dei a Bíblia, pecou. Não. Deus não se surpreende quando nós pecamos. Porque quando Deus nos chamou, Ele já sabia onde nós iríamos falhar. Ele sabia exatamente aonde que nós nos sentiríamos fracos. Ele sabia exatamente aonde os nossos pés enfraquejariam. Mas mesmo assim, Ele nos amou e Ele nos chamou. Faz sentido isso para você? É surpreendente que nós, como cristãos, ficamos assustados e surpreendidos com o fato de um pecador pecar. Posso te falar uma coisa? Anota isso. Pecadores pecam. Isso é o que eles fazem. Isso é o que nós fazemos. Como Paulo disse, o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero fazer, esse eu faço.
Jesus, ele é o único que pode reescrever a nossa história. Você sabia que muitas leis e muitas regras aumentam a nossa probabilidade de erro? Para exemplificar para vocês, eu quero contar de uma vez que nós fomos viajar em família e aí a gente ia passar pela Rodoanel, lá em São Paulo. Quem aqui já dirigiu em São Paulo? Poucos guerreiros. Eu não sei vocês, mas quando a gente está passando por São Paulo, até todo mundo que está no carro tem a sensação de estar dirigindo, né? Todo mundo fica tenso, ninguém consegue dormir, quem está dormindo acorda, desliga a música, tira fone. E eu lembro que eu fiquei desse jeito, eu não conseguia dormir, eu ficava tensa, era aquela buzina, aquele caos. E tinha que olhar para o retrovisor porque o motoqueiro ia passar. E aqui é diferente, né? Mas em São Paulo, quando eles dão seta, eles vão entrar. Isso é a única certeza que você tem. Em Marília, dá a seta para a esquerda, vai para a direita. Mas, enfim, era caótico. E a gente, assim, ficamos assustados. Até que a gente chegou no nosso destino final, que era os Estados Unidos. E aí a gente chegou lá, nossa, uma paz. 6 vias só para ir, gente. Onde se viu isso? 6 vias só para ir. E aí também, todo mundo respeitando o limite de velocidade, tranquilo. E aí a gente conversou com a pessoa que foi buscar a gente e lembro que meu pai falou assim, nossa, aqui é tão tranquilo, todo mundo respeita o trânsito, não deve acontecer nenhum acidente, né? Aí a pessoa virou e falou assim, pasme você, na verdade os Estados Unidos é o país que mais acontece acidente de carro no trânsito. A gente, como assim? Aí logo a gente já vem na mente o quê? O contraste com o caos de São Paulo. A gente falou assim, não, mas em São Paulo é caótico, deve acontecer muito também. Aí ele falou, não. Teve uma pesquisa em 2020 que eles fizeram em São Paulo que 987 pessoas morreram por acidente de carro. Em contraste, nos Estados Unidos, 42.795 pessoas morreram por acidente de carro. As pessoas não sabiam o que fazer. Eles não sabem improvisar. Eles ficam tão presos à regra que eles não sabiam improvisar. E aconteciam os acidentes. Então, por isso que Jesus ele não fica surpreso com o pecado. Isso é a razão porque ele não nos condena. Olha que interessante. Jesus, ele nunca sentiu ser mais santo do que os demais. Ele foi o único que viveu sem pecado e foi mais santo do que qualquer um nessa terra. Ele era o único que tinha o direito de olhar para as pessoas com um olhar superior e sentir mais santo que elas. Mas ele não fez. E se Jesus, mesmo sendo perfeito, sendo santo, ele não nos condenou e não nos julgou, por que eu e você, pecadores e falhos, o apontamos para o outro e julgamos ele? Não faz sentido. O que eu estou dizendo é que Jesus, ele era o único que poderia se surpreender com o pecado daquela mulher, mas ele não se surpreendeu. Quem que se surpreendeu? Os pecadores. E pecadores fazem o quê? Pecam. Eu quero que vocês entendam que Jesus não condena. Ele não condena. Um dos meus versículos favoritos na Bíblia é um versículo que vem logo em seguida a um dos versículos mais famosos da Bíblia. Leiam comigo João 3:16 e 17. Porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. Posso te falar uma coisa teológica? E agora eu posso, porque eu sou aluna do Origem, tá? Queria agradecer aqui o pastor Marcos, vai me passar, brincadeira, gente. Mas se você, assim como eu, tinha curiosidade para saber interpretações diferentes de versículos, eu te recomendo fazer o curso Origem. Acho que em breve vai abrir as inscrições. Muito bom, gente. Muda completamente a visão da Bíblia. Mas voltando aqui, Deus não enviou o seu Filho ao mundo para condenar o mundo. Porque no versículo seguinte, olha o que ele diz, João 3,18. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado por não crer no nome do Filho unigênito de Deus. A realidade é que Jesus ele não veio para condenar o mundo porque nós já estávamos condenados. Nós já éramos condenados, nós nascemos condenados. Romanos 8,1 vai trazer uma visão diferente. Portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Quem nunca ouviu essa expressão da sua mãe? Que parte do não você não entendeu? A minha mãe adora falar essa. A mãe adora falar que parte do não que você não está entendendo.
Deus está virando para você hoje e está te falando que parte do não você não entende. Não há condenação sobre aqueles que estão em Cristo Jesus. Vire para a pessoa que está do seu lado e fala para ela: não há condenação. Para exemplificar isso para vocês, um dia eu estava no meu quarto, chorando, desolada, ó céus. E aí meu pai passou na frente, falou assim: filha, o que está acontecendo? E eu falei: eu não tenho roupa para vestir. E aí meu pai, muito racional, entrou no meu quarto, abriu o meu guarda-roupa, abriu a gaveta, aí ele olhou: e o que é isso aqui? Falei: roupa. Mas não é a que eu quero, porque não combina, eu já usei, toda mulher sabe que não pode repetir roupa, pelo amor de Deus. E aí eu falei: não vou usar essa. Aí ele falou assim: não, mas você tem roupa. Falei: talvez. Mas não é a que eu quero usar. E por que eu estou te falando isso? Porque quando a Bíblia diz que não há nenhuma condenação sobre aqueles que estão em Jesus, não é o mesmo quando uma mulher diz que não tem roupa para vestir. É porque realmente não há condenação. Quando eu li isso na Bíblia, eu lembro que eu pensei assim: Deus, eu te agradeço, porque o Senhor me declarou inculpável. Eu não tenho mais culpa. Mas assim, entre nós, assim, a gente sabe que eu sou totalmente culpável, né, Deus? O Senhor conhece meu coração. Quem aqui já pensou dessa forma? Exatamente, a gente fica pensando isso, né? Como assim? Mas você já parou para pensar que quando nós falamos isso, nós estamos dizendo que Deus está mentindo? Pois é, e Deus não pode mentir, porque nele só há verdade, porque ele é a verdade. Então, como pode então Deus nos declarar inculpáveis? Vou te responder. Porque Deus declarou o seu filho Jesus culpado, tirou todos os nossos pecados e colocou sobre ele. Ele foi culpado e executado por causa dos nossos pecados. Por isso que nós podemos ser declarados inculpáveis. Ele perdoou os nossos pecados. Para você entender melhor, eu quero ler 2 textos com você. 2 Coríntios 5:21 diz assim: pois foi por nossa causa que Deus tratou como pecador aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Em complemento, Isaías 61:10 diz assim: é grande o meu prazer no Senhor, a minha alma regozija-se no meu Deus, porque ele me vestiu com as vestes da salvação e pôs sobre mim o manto da justiça. Guarde isso. Quando ele fala que ele colocou sobre nós o manto da justiça, é exatamente isso aqui. Quando Deus olha para nós, ele não enxerga mais o meu pecado e o seu... manto da justiça, fica aí. Quando ele olha para nós, ele não enxerga mais os nossos pecados. Ele enxerga o manto da justiça de Jesus. Então, quando ele olha para a gente, ele enxerga Jesus em nós, a justiça que Jesus teve na cruz por nós. Ele não enxerga mais os nossos pecados. Por isso, nós podemos ser declarados inculpáveis. Então, quando eu falo que não há mais condenação, depois que você entregou sua vida para Jesus, depois que você decidiu se batizar, quer dizer que não existe mais nenhuma condenação. Eu só quero que vocês escutem isso. Foi exatamente isso que essa mulher descobriu nesse dia. Jesus falou para ela: ninguém te condenou? E ela disse: não. Então Jesus diz o quê? Eu também não a condeno. O segundo ponto que eu quero que vocês observem nessa mensagem é: Jesus não se compromete. Eu não acredito que Jesus está se comprometendo ou comprometendo a sua essência com a palavra de Deus ao dizer isso. Isso para mim, na verdade, soa de forma incrível. João 8:10, ele diz assim: então Jesus pôs-se em pé e perguntou-lhe: mulher, onde estão eles? Ninguém a condenou? Ninguém, Senhor, disse ela, declarou Jesus. Eu também não a condeno. Agora vá e abandone a sua vida de pecado. Eu acho isso incrível porque, na verdade, Jesus, ele não está dando uma maldição para ela. Vai e abandone a sua vida de pecado porque você vai morrer. Não. Ele está sendo, na verdade, compassivo com essa mulher. Mas em nenhum momento ele está transgredindo a lei ou se comprometendo com ela. Veja que nós somos tentados a caminhar nos 2 extremos. Ou nós somos uma igreja que condena as pessoas e que julga, ou nós somos liberais demais e não esperamos nenhuma transformação. Só que a gente precisa aprender
a não caminhar nem em um extremo e nem no outro. Nós precisamos ser como Jesus, um equilíbrio. E eu quero compartilhar com você agora algo sobre mim. Eu, como filha de pastor, eu tive a minha vida inteira sendo julgada. As pessoas devem achar que eu ando aí por aí flutuando, né? Flutuando, auréola na cabeça, batendo as asinhas. E agora, demorou tanto tempo, mas eu realmente criei coragem para contar isso para vocês hoje. Agora eu vou te revelar uma coisa sobre mim que provavelmente você pode não saber. Vocês estão prontos? Eu sou ser humano. Acredite, vocês não. E eu quero contar para vocês agora algumas das coisas que eu já passei. Eu lembro claramente de sair da escola várias vezes chorando, porque as pessoas tinham feito piadas sobre os meus pais sendo pastores. Eu também me lembro de chegar em um lugar, a pessoa olhar para mim, de cima a baixo, e falar assim, nossa, mas essa roupa é apropriada para filha de pastor? Excuse me. Nem perguntou se eu tô bem, a pessoa já tá falando como é que eu tô me vestindo. Enfim, outra coisa também é que se a pessoa me encontra depois do culto com as minhas friends aqui, ó, a gente conversando, dando risada. Não, melhor, teve um dia que a gente decidiu assistir o nascer do sol. E eu postei essa foto, gente, o tanto de questionamento. Mas um que eu recebi foi, nossa, mas filha de pastor fora de casa até essas horas? Não dá para entender, né? Quando eu tô também num restaurante e tem alguém que me conhece, a pessoa fica esperando o garçom chegar até mim para saber se eu vou pedir bebida alcoólica. Não, na verdade eu tô exagerando, né? Eu acho que eu tô falando isso só para causar um impacto. A pessoa tá querendo saber se eu como, porque anjo não come, né? Não tem como uma coisa dessa. Mas, por último, eu queria falar uma coisa que eu lembro de uma vez que eu tava num churrasco com uns amigos da escola. E aí a gente estava numa roda de conversa vai, conversa vem. E aí eu lembro que uma pessoa falou assim, ué, você sai? Aí eu não sou amarrada, fica tranquilo que eu ando em liberdade. Mas aí eu fiquei, como assim, gente? Aí a pessoa ainda teve a audácia de falar, bem que falam que as filhas de pastor são as piores. Gente, eu não sei o que passou pela cabeça dessa pessoa, mas assim, todas essas pessoas que olharam pra mim e me falaram essas coisas, são pessoas assim que não tinham nenhuma moral pra falar de mim. É como Jesus disse, né? Por que ficar olhando pro cisco no olho do outro se tem uma viga no seu, né, irmão? Mas enfim, meus pais, eles sempre me ensinaram a ter maturidade espiritual. Então, eles sempre me ensinaram como me portar em sociedade. E é exatamente isso que nos difere como cristãos. Não é sobre você não ir, é sobre como você vai estar lá. O que nos diferencia de luz e trevas é a forma que nós estamos nos portando onde nós vamos. As pessoas precisam ver Jesus em nós sem nós precisarmos usar uma palavra. Só de nós estarmos lá e refletirmos Jesus muda o ambiente. Permita-me ler agora 2 textos que têm me impactado. Mateus 11:19 diz assim, veio o filho do homem comendo e bebendo. E dizem, aí está um comilão e beberrão, amigo de publicanos e pecadores. Grave isso, ele foi chamado de amigo de pecadores. Agora vamos para o texto de Hebreus 7:26. É de um sumo sacerdote como esse que precisávamos. Santo, inculpável, puro, separado dos pecadores e exaltado acima dos céus. Presta atenção nessas 2 afirmações. Em uma, ele é considerado amigo dos pecadores. E na outra, separado do pecado. E por quê? Quando ele é considerado amigo dos pecadores, é porque Jesus, ele não condenava esses pecadores. Porém, quando ele é considerado separado do pecado, é porque ele não se compromete com o pecado. Você entende que se você transgride, você se compromete? Você não tem base para testificar a verdade. É a mesma coisa que eu vim aqui pregar contra adultério e eu ser adúltera. Não faz sentido. Seria discurso diferente das atitudes. As nossas falas, elas devem ser alinhadas com a nossa prática. Não adianta nós apenas falarmos. Os pecadores, eles amavam estar perto de Jesus. Eles amavam andar com Jesus e por quê? Porque Jesus não julgava eles. Ele não condenava,
mas ele também não se comprometia. Eles eram encorajados a viver uma vida muito melhor e transformada. Eles entendiam que caminhar com Jesus transformaria a vida deles, porque o perfeito aperfeiçoa o imperfeito. Você já ouviu falar sobre isso? Que nós somos parecidos com as pessoas que mais andamos? É exatamente sobre isso. Só de você andar com o perfeito, você vai melhorando e transformando de glória em glória. Nós somos transformados à imagem do Filho de Deus. Eu não preciso ser perfeita e eu nem vou conseguir. Ninguém vai conseguir ser perfeito. Mas o que nós precisamos é andar com aquele que é perfeito. Muitos pastores não leem mais esse texto que eu vou ler para vocês agora. E eu não sei por quê. Está em Malaquias 2,16. Ele diz assim: eu odeio o divórcio, diz o Senhor, o Deus de Israel. E também odeio o homem que se cobre de violência, como se cobre de roupas, diz o Senhor dos Exércitos. Por isso, tenham bom senso e não sejam infiéis. Agora eu lhes explicarei algo sobre esse texto. O texto, ele não diz que Deus odeia os divorciados. Não é isso que o texto diz. E eu creio que é por esse motivo que os pastores não usam mais esse texto. Talvez porque a gente vive numa geração que as pessoas experienciam um divórcio, ou já experienciaram de alguma forma, seja direta ou indiretamente. Porém, o texto não diz isso, que Deus odeia os divorciados. Presta atenção, se você entender isso que eu vou ler agora, você vai saber interpretar esse texto e você vai entender o porquê que Deus não recomenda que nós pequemos. Essa é a realidade. O que vai ser aplicado agora, vocês podem aplicar para qualquer outro pecado. O texto diz que Deus odeia o divórcio. E por quê? Porque o divórcio, ele machuca. Ele fere as pessoas. Isso é o que o texto diz. Que se cobre de violência como se cobre de uma roupa. Por exemplo, você consegue imaginar alguém coberto pela violência? Imagine alguém que foi violentado, espancado. Como que essa pessoa fica? Fica desfigurada, fica ferida, não enxerga direito por causa dos seus olhos inchados. O divórcio, ele é uma situação violenta que afeta você, afeta os seus amigos, afeta a sua família e afeta os seus filhos. Essa é a razão porque Deus odeia o divórcio. Nunca duvide disso. A razão pela qual Deus odeia o divórcio é porque Ele ama as pessoas. E porque machuca as pessoas. Isso fere. Mas Ele nunca disse que Ele odeia os divorciados. Seria a mesma coisa que Deus dissesse nesse versículo que Ele odeia acidentes de carro. Por que Ele odeia acidentes de carro? Porque machuca as pessoas. Porque fere, deixa elas com problemas sérios ou até mesmo tira a vida. O texto não diz que Deus odeia quem já sofreu acidente de carro. O texto diz, Ele odeia acidente de carro. É por isso que eu digo que Deus não está contra você. Ele está a seu favor. E quando você comete um pecado, uma falha, se você tropeça ou se você cai, ou você comete um pecado consciente, como essa mulher pecou, mesmo assim, Deus te amará. Sabe por quê? Porque Ele te ama, Ele é um pai amoroso, não importa o que você faz. Porém, Ele não vai se comprometer por causa desse amor. Ele jamais vai perder a convicção que o pecado te fere. Por exemplo, meu pai. Meu pai me ama, eu não tenho dúvidas disso. Mas isso não muda o fato que eu erro. Mas o fato de eu errar não faz meu pai me amar menos. Não diminui a cota de amor dele por dia. Mas o que fere, o que deixa ele triste, é me ver sofrendo as consequências dos meus erros. Porque ele vê que me machuca, ele vê que me fere, e ele não pode fazer nada sobre isso, porque foi uma escolha minha. É exatamente com Deus. Deus, Ele odeia o pecado porque o pecado te machuca. Ele odeia o pecado porque o pecado distorce quem você nasceu para ser. Jesus, Ele não condena, mas Ele também não se compromete. E o terceiro ponto, Jesus é compassivo. Mateus 9,36 diz assim: ao ver as multidões, teve compaixão delas, porque estavam aflitas e desamparadas, como ovelhas sem pastor. Você consegue entender que quando essa mulher está diante de Jesus, surpreendida em adultério, o único sentimento que Jesus teve foi de compaixão? Não foi de julgamento, não foi de tristeza, foi de compaixão dessa mulher.
Para você entender o que eu quero dizer, ou saber exatamente o que é compaixão, é como você olhar para alguém que acabou de sair de um acidente de carro, todo ferido, todo machucado. Como que você se sente a respeito disso? Qual que é a nossa primeira intuição? Correr para ajudar. Eu não tenho primeiros socorros, eu não sei o que fazer, mas eu estou indo para ajudar essa pessoa. Esse sentimento é compaixão. A compaixão, ela te move, ela te faz ir ao encontro dessa pessoa. Talvez, depois que essa pessoa já melhorou, depois que já conseguiu uma ambulância, depois que ela já está se sentindo melhor, você fale, não faz mais isso não. Toma cuidado na hora de você fazer uma curva. Não mexe mais no celular na hora que você estiver dirigindo. Toma cuidado na hora que você der seta, mesmo assim, olha para o retrovisor, porque nunca se sabe quem pode estar vindo. E é exatamente isso que Jesus está dizendo a essa mulher. Vai e abandone essa vida de pecado, para o seu próprio bem. Porque essa vida vai te ferir e até pode te matar, como já quase matou. Quem que está entendendo? Quando Deus ele nos pede para abandonar um pecado, é para o nosso próprio benefício. Porque o pecado nos fere, ele nos esfria, ele nos distancia de Deus. Talvez você está me ouvindo aqui hoje e o pecado te esfriou. O pecado te distanciou de Deus, ele te trouxe vergonha. Jesus, ele não está irado com você, assim como ele não estava irado com essa mulher, nem bravo com ela. Ele apenas sentiu amor. Ele foi movido com a compaixão. Por isso que ele fez o que fez. Ele conquistou aquela mulher por causa da sua compaixão. É um amor que constrange. Eu quero observar uma palavra com vocês agora, que diz, o texto diz que essa mulher foi surpreendida. Surpreendida. E a razão por que eu quero dizer isso é porque se você está cometendo um pecado agora, ou fazendo algo que você não deveria, você vai entender o que eu estou querendo dizer. Uma vez eu ouvi um pastor dizer que quando uma pessoa é surpreendida no pecado, ela não se arrepende genuinamente. Porque se ela realmente se arrependesse, primeiro que ela nem estaria realizando o pecado, mas ela iria até alguém e confessaria. Isso sim é arrependimento genuíno. Porém, eu discordo disso. Isso não é verdade. Se eu pego a Bíblia e eu vou de Gênesis a Apocalipse, eu vejo várias e várias histórias de pessoas que foram surpreendidas no pecado e mesmo assim se arrependeram genuinamente. E como filha de pastor, eu posso dizer para vocês que eu já vi muitos que foram surpreendidos, pegos no pecado e se arrependeram de verdade. Mas também eu já vi pessoas que procuraram uma pessoa, confessaram um pecado e não houve arrependimento, porque elas voltaram a pecar. O arrependimento, ele te tira do pecado. O remorso, ele apenas te incomoda, mas ele te leva a pecar novamente. O importante não é se alguém nos descobre ou não, mas sim se nós mudamos de opinião sobre aquilo que nós estamos fazendo. Isso que importa. Se mudamos a nossa forma de pensar, metamorfose, mudar de ideia, entender que aquilo que me machuca, aquilo que me fere, que muda a minha identidade como filho de Deus. Essa mulher, ela foi surpreendida e eu creio que a vida dela nunca mais foi a mesma, depois que ela se encontrou com Jesus. Eu imagino que Jesus, assim como ele olhou para aquela mulher, ele olha para a gente hoje, segurando os pecados, como se a gente estivesse aqui, ó, carregando um monte de bolsa, tentando seguir ele, tentando levar nossa cruz. Jesus, me perdoa, eu não consigo viver com isso. Às vezes eu sinto que a minha vida para. Parece que a minha vida está estagnada, eu não saio do lugar, nada muda, todo dia é o mesmo. Tá conseguindo reconhecer aí, né? Eu também, gente. Isso aqui é para mim também. Jesus, ele olha pra gente e ele diz, meu filho, eu sinto muito mesmo que você ainda tá carregando tudo isso. Mas isso é uma escolha sua. É. Porque eu já levei sobre mim todo esse peso e essa dor que te fere. É só você decidir vir a mim e se lançar, uma entrega total, e eu posso mudar a sua história hoje. Nós não precisamos mais carregar esse peso do pecado, porque Jesus levou ele na cruz. Nós precisamos entender que Jesus colocou sobre nós o manto da justiça dele. Não existe mais nada que me preocupa, não existe mais nada que vai tentar tirar minha paz, porque eu sou filho. Eu fui declarado inculpável porque teve um que foi declarado culpado lá na cruz por mim. Nós precisamos assumir essa identidade de filhos. Ninguém peca porque quer, né? Ninguém quer continuar pecando. Se nós pudéssemos, com certeza nós nos livraríamos,
mas parece que é mais forte do que a gente. Mas Jesus tem a solução. E eu amo falar sobre Jesus porque eu sei exatamente onde eu estaria sem ele. Eu estaria machucada com esses julgamentos. Eu estaria ferida com o que outras pessoas fizeram para mim. Mas sabe, ele olhou para mim e ele enxergou um futuro brilhante. Ele sabia que eu estaria aqui hoje, nesse dia, pregando essa palavra para você, para te falar que Deus pode mudar a sua história. Não importa o que você fez, não importa quem você foi, não importa quem você é. Deus pode mudar a sua história hoje. Você só precisa tomar uma decisão. Então hoje você pode pensar assim, tá liberado. Posso ser amigo de pecadores que tá tudo certo, Radassa liberou. Vou te falar uma coisa. Se você não tem convicção suficiente da sua fé, não ande com pecadores por enquanto. Senão, eles vão influenciar você. E o seu segundo estado vai ser bem pior do que o primeiro. Esse aqui é você, imaturo, sem o manto da justiça, tentando fazer as coisas com a sua própria força, tentando caminhar com aquelas pessoas que você caminhava antes, fazendo aquelas coisas que você fazia antes, sem maturidade espiritual. Sabe o que acontece? Você afunda. Depois, o caminho de volta está muito mais longe do que estava. Depois, a superfície está muito mais difícil de alcançar do que um dia esteve. Mas Jesus, ele andava com os pecadores, mas ele não pecava com os pecadores. Ele tinha maturidade de não se comprometer com o pecado. Não importa aonde ele fosse ou com quem ele caminhasse. E quando nós temos maturidade, nós estamos cobertos pelo manto da justiça, por mais que nós andemos, por mais que nós vamos em ambientes diferentes, nós não afundamos. Nós somos chamados para ser termostato e não termômetro. O que é um termômetro? Um termômetro, se o ambiente está frio, você coloca ele lá, ele esfria. Se você coloca ele num ambiente quente, ele esquenta. Mas o que é um termostato? O termostato, ele muda a temperatura do ambiente que ele está. Então, se você coloca ele num ambiente frio, ele vai esquentar. Se você coloca ele num ambiente quente, ele vai esfriar. E é para isso que nós somos chamados, para mudar o ambiente aonde nós estamos e não nos adaptar a ele. Eu amo o Evangelho de Jesus porque ele veio inverter um princípio do Antigo Testamento, que era o quê? Se o puro tocasse ou chegasse perto do impuro, ele se contaminava. Mas Jesus, ele vem e diz que o puro descontamina até aquilo que está puro aos nossos olhos. Talvez você me diga hoje, como que eu vou obedecer a um Deus que permitiu que coisas ruins acontecessem comigo? Onde Jesus estava quando eu passei por aquilo que eu passei? Onde ele estava? Talvez você foi abusado, talvez você foi traído, talvez cada pessoa, todas elas que você confiou, te decepcionaram. Tudo que você tem feito é só sobreviver a sua vida inteira com essa dor e essa angústia no peito. Talvez você diga, mas é mais forte do que eu, a minha vida não faz mais sentido, para que eu vou viver? Eu acredito que Deus não fez isso com você. Como que eu posso também levar a sério um Deus que me destruiu? Sabe o que eu tenho para te falar hoje? Não foi Deus que te fez isso. Na verdade, você vivendo assim, sujo, machucado e ferido pelo pecado, você está justamente servindo aquele que fez isso com você. Mas aí você pode pensar, e o que eu faço com as minhas feridas? Elas estão aqui. Eu não consigo esquecer pelo que eu passei. Tem uma palavra para você. Quando eles crucificaram Jesus, eles pegaram o seu corpo morto e colocaram em uma tumba fria e selaram com uma pedra enorme à frente e colocaram 2 soldados romanos para impedir dos discípulos de entrarem e pegarem o corpo de Jesus. Eles impediram os discípulos de entrar, mas eles não impediram Jesus de sair. Escuta isso, quando você está morto no pecado, as pessoas podem até colocar uma pedra nessa história, achando que é o seu fim. Mas quando a graça de Deus vem sobre você, eles não podem impedir que ressurja uma nova criatura. Tenho mais uma palavra para você. Colocaram Jesus com o corpo todo ferido, machucado e sangrando na tumba. Mas quando Jesus ressurgiu dentre os mortos, ele saiu apenas com
cicatrizes. Por que as feridas nos machucam tanto? A realidade é que as feridas foram feitas para te causar morte e o seu fim. Mas elas não vão seguir com você na sua nova temporada. Elas são passageiras, elas são temporárias. E por que Jesus saiu com essas cicatrizes? Você concorda que Deus não é poderoso? Ele não poderia dar uma pele perfeita para Jesus e tirar aquela cicatriz? Quem concorda? E por que Deus não fez isso? Porque as cicatrizes, elas são necessárias. Porque aquilo que foi feito para ser o seu fim, hoje Deus está dizendo que será usado para te dar poder e autoridade para curar outros e salvar outras pessoas. Tem mais. Eu quero colocar, quando eles colocaram Jesus na tumba, eles estavam envoltos em um tecido de linho puro. Mas, quando ele ressuscitou, ele deixou os tecidos na tumba. O que significa que a roupa que você estava vestido para o seu fim não serve para a nova temporada que está vindo. Antes você era vestido do pecado. Na nova temporada em Cristo, você é vestido com a roupa da justiça. Eu quero encerrar dizendo sobre a mulher adúltera. Quando Jesus ele escreveu na areia, ele não estava apenas falando algo sobre aqueles que estavam ali. Ele também estava escrevendo uma nova história para aquela mulher. No mesmo instante, um a um foram soltando as pedras no chão. Porque quando Jesus ele está escrevendo uma nova história para você, as pedras não têm poder de te atingir. Elas precisam cair. Quem teve essa história escrita por Jesus tem uma nova identidade de filho e tem livre acesso a ele. Aquela mulher pôde falar com ele e receber um novo destino. Porque Jesus, ele não condena. Jesus, ele não se compromete e Jesus, ele tem compaixão de você hoje. Hoje pode ser o dia que a graça pode derrotar o julgamento na sua vida. Tudo depende da sua decisão. Se você está aqui pela primeira vez e você não conhece Jesus, você não tem um relacionamento com ele, eu quero te dizer que essa é a sua oportunidade. E quando eu falo entregar a sua vida a Jesus, eu não estou falando de religião, não estou falando de placa de igreja, eu estou falando sobre um relacionamento com Deus Pai. Lembra que a religião, ela nos apresenta um Deus distante, um Deus que nos condena, um Deus inalcançável. Mas Jesus, ele nos apresenta um Pai. Um Pai nos acolhe, um Pai cuida de nós. E nós podemos ter um relacionamento com ele. Tudo que nós precisamos é aceitar esse manto da justiça de Jesus e confessar ele como nosso Salvador. Se você quiser fazer isso hoje, vou pedir para todos fecharem os olhos